Olá, muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos em 4 de maio de 2018, um dia muito bonito aqui no Distrito Federal, apesar de alguma ameaça bem-vinda de chuva, que significa água para as plantações e para os reservatórios. Muito boa tarde. É sempre uma satisfação falar com vocês, meus amigos e minhas amigas. Hoje, nesse 4 de maio, faltam 9 dias para se comemorar o dia da libertação dos escravos, da assinatura da Lei Áurea. Eu não sei se temos muito a comemorar, porque, apesar da princesa Isabel, ou seja, a corte de Dom Pedro, ter assinado o livramento, a alforria, como diziam na época, dos escravos, foi uma lei medíocre. Por quê? Porque foi uma lei pobre, uma lei que simplesmente atestou ali, declarando o fim da escravidão. Contudo, minha gente, os escravos brasileiros, os afrodescendentes, os próprios africanos e os afrodescendentes, seus descendentes, até aquele momento tinham feito quase tudo no Brasil, quase tudo, feito na mão dos escravos, pela mão dos escravos. Porém, foi assinada a Lei Áurea, a libertação, a alforria, e não foi designado, não foi destinado nada para a sobrevivência do povo liberto, do povo alforriado. Saíram, como eu já disse em outra mídia aqui, pelas estradas, pelos caminhos, pelas veredas, sem rumo, não sabiam para onde ir. Mas logo perceberam que em algumas capitais poderiam sobreviver com mais dignidade nas periferias, e ocuparam os morros em Salvador, no Rio de Janeiro, em Maceió, em Recife, em São Luís, em Aracaju, né? E geralmente as capitais onde tinha uma certa áurea de mais liberdade. Porque quem ficou nas propriedades ficou pior do que escravo, porque não tinha nem o alimento e ainda trabalhava muito em regime equivalente ao de escravo. Nessa atuada, meus amigos e minhas amigas, os afrodescendentes, os ex-escravos e seus descendentes, penaram ainda muito para encontrar um espaço na vida brasileira. Penaram e ainda penam. Porque apesar de já ter a condição de libertos, de alforriados, a maioria os considerava escravos. Era o preconceito contra eles em si e a pobreza, porque saíram das propriedades de seus senhores sem nada, mal
negavam até as próprias redes que eles usavam na senzala para levar. Essa é a verdade. Hoje, no século XXI, apesar de tantos avanços, de termos muitos afrodescendentes, numa classe média boa, temos cotas em universidades, já tem uma certa direção para muitos seguirem, quem quer o seu curso superior, quem faz um concurso público, quem é um empreendedor e tem uma iniciativa, mas foi muito difícil. Isso sem falar em algumas covardias, que era a matança de negros indiscriminadamente, sem punição. Nós temos um fato histórico no Brasil, lamentável, muito lamentável, e que é muito pouco falado fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. E até lá mesmo é omitido, porque foi a principal nódoa na história do Brasil, vamos dizer, que foi o massacre dos lanceiros negros, que tinham à frente o herói, o guerreiro, o lanceiro, Joaquim Pedro. Esse Joaquim Pedro, ninguém sabe quem é, ninguém ouve falar, e foi efetivamente um lutador, um cara que poderia se equiparar, um líder que poderia se equiparar a Zumbi dos Palmares, que foram todos massacrados de surpresa, de repente, covardemente, à traição. Eram guerreiros, eram negros que serviam aos Farroupilha, a Revolução Farroupilha. Então, esse é um fato também que não se fala, mas devemos falar, porque o Brasil tem 53% da sua população negra e mais ainda, com o sangue negro, temos os mulatos, temos os pardos e muitos brancos disfarçados aí que se acham brancos, com sangue negro na veia. De sorte que a sorte dos afrodescendentes brasileiros foi o seu próprio braço, o seu muque. Os vencedores são mais que vencedores porque venceram as dificuldades normais da vida e as barreiras do preconceito, que são até piores, até hoje. Então, não dou alvíceras à princesa Isabel. Dizem que a libertação dos escravos, assinada pela Lei Áurea, foi fruto da pressão mesmo pela libertação dos escravos. E com essa assinatura da Lei Áurea, ela retirou a pressão política, que era muito grande, contra o Império, contra o sistema. Mas, com essa condição formal de livres e, de fato, ainda escravo por muito tempo, com essa senda de liberdade, os afrodescendentes trilharam e trilham seus caminhos com dignidade e com propriedade em solo brasileiro. Mas ainda falta muito para fazer justiça aos descendentes daqueles que com seus próprios braços ergueram esse país. Que tudo começou,
Tudo tem um início, e o início da economia brasileira, desse PIB, que diz que é o oitavo do mundo, foi feito, foi dado início, foi dado partida, o start, com a força motriz dos escravos. Foram eles. De modo que o Estado brasileiro ainda é muito devedor dos afrodescendentes. Mas vejam bem a situação atual. A situação atual é a seguinte: os negros trabalham mais e ganham menos que os brancos. As mulheres negras nem se fala. As mulheres nesse país já têm problemas de convivência nos seus projetos por preconceito masculino. A mulher branca tem essa diferença, tem essa barreira. Agora imagine a mulher negra. A mulher negra, além de ser mulher negra, e tem as suas dificuldades. Nós sabemos disso. Agora nós temos que trabalhar para fazer a inclusão. Eu digo hoje por bem ou por mal, mas na frente, porque está todo mundo tomando consciência de seu valor. Vejam bem a situação hoje dos jovens negros no Brasil. São os maiores, são os mais assassinados. Veja os presídios lotados deles, de negros, pardos e morenos e mulatos. É 90 e tantos % deles. Não é? Favelado nesse país, que na maioria são afrodescendentes, são considerados marginais. Meu Deus, onde é que nós vamos chegar dessa forma? De forma que está se aproximando o 13 de maio, quando a Lei Áurea foi assinada. Ainda no século XIX, no final. Andou-se muito de lá para cá, mas falta muito porque aos ex-escravos não foi dado a eles oportunidade nenhuma. Nada, nada, nada. E olha, eu já falei aqui em outra mídia, não é? Já falei aqui em outra mídia, que, como todos sabemos, as terras naquela época eram todas praticamente da coroa. Não custava nada a Lei Áurea ter mais um artiguinho lá dizendo: aos aforreados, toda a família alforreada seja destinada de terras pertencente à coroa ou à igreja. Vamos colocar aqui 20 hectares de terra. Podia ser mais ou menos um pouco, mas se cada família, naquela época, de ex-escravos tivesse recebido um quinhãozinho de terra, uns 20 hectares, como disse, hoje o Brasil seria outro. A sociedade brasileira hoje seria outra. Muito diferente, muito mais justa. Porque os ex-escravos teriam ali, bem próximo, o seu modo de produzir, o seu modo de se alimentar. Agora como é que ficou? Saem essas multidões de ex-escravos pelo Brasil afora sem ter nada para comer, sem ter nada para vestir, sem ter onde morar. Como é que foram se estabelecendo essa gente? Meu Deus de Israel. Foi terrível. E ainda é terrível. Haja vista aí no Brasil muitos episódios, é só olhar a história. E o pior de todos, que foi o massacre covarde, traiçoeiro dos lanceiros negros em território do Rio Grande do Sul. Aquilo é uma mancha
que no local não deveria mais nascer nenhum sol. É uma mancha eterna. Porque os lanceiros eram guerreiros, estavam a serviço de um exército, e esse agente mesmo se encarregou de assassinar aqueles homens que lutavam pela liberdade deles e do povo. Joaquim Pedro, que era o líder, merecia ter a estátua maior na província de São Pedro, lá no Rio Grande do Sul. Merecia ter uma estátua de 200 metros de altura, para que ninguém esquecesse esse herói, essa vítima que foi dos preconceituosos, imperdoáveis. Não tem perdão para isso. Não adianta querer arrumar daqui e dacolá um motivo sociológico ou político, porque não existe motivo para assassinato puro e simples. A morte numa guerra, lutando, é outra. Agora, um ataque traiçoeiro, inesperado, isso sim, é assassinato, é uma coisa nojenta. Não é humano. De forma, meus amigos, que eu tenho falado aqui sobre esse problema no Brasil dos ex-escravos e seus descendentes, que são tratados de forma indigna. Indigna, sim. Eu sei, porque tenho membros da minha família que são negros, são mulatos, são pardos, e às vezes relatam algumas atitudes de alguns outros aí, cafuso, mameluco, misturados no sangue e na alma, que são preconceituosos. A troco do quê? A troco do quê? Isso aí eu pergunto, deixo essa interrogação. Meus amigos, tomara que o próximo 13 de maio de 2019 tenhamos, todos no Brasil, muito mais o que comemorar. Hoje já se fala até na candidatura à presidência da República de um afrodescendente muito importante, muito notório, que é o ex-ministro do STF e presidente do STF, Joaquim Barbosa. Eu aqui não estou fazendo propaganda, mesmo porque ele ainda nem disse que é candidato. Existe aí uma ideia de lançamento de pré-candidatura dele. Hoje, minha gente, é 4 de maio de 2018. São 4 de maio de 2018. Não tem nenhuma candidatura escolhida aí nas convenções. Não sei nem mesmo em quem ainda, em quem vou votar. Mas, por justiça, eu acredito que até para o moral, para a alegria de todo o povo afrodescendente brasileiro, se Joaquim Barbosa conseguir lograr êxito em sua candidatura, primeiramente, depois na eleição, se for eleito, isso é muito importante, isso será muito importante para o Brasil como um todo, para a história do Brasil, para o presente e para o futuro. Porque o nosso passado com relação aos afrodescendentes é reprovável, muito reprovável. É coisa que não é para se esquecer, para que não seja repetida. Muito obrigado.